Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu estou regravando o meu testemunho de vida. Por quê? Porque o meu primeiro vídeo, gente, foi no ano de 2014, em abril, e a qualidade estava muito ruinzinha, o áudio e até mesmo a maneira que eu gravei estava muito cru, estava bem assim, devagar, sabe? Então vai ser a mesma história, porém com uma qualidade melhor, com o áudio melhor, com a imagem melhor. Gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, o site, apoia-se o canal Querida Dani, estão abaixo na descrição desse vídeo. Gente, vamos lá, sem perca de tempo. Eu nasci em 1991, eu tenho 28 anos e eu vim de uma família normal. Meu pai e minha mãe se casaram na igreja e tiveram sua primeira casinha e era tudo bonitinho, tudo certinho, até que o meu pai se envolveu com a vizinha e traiu minha mãe e foi aquela confusão e eles se separaram. Eu tinha 2 aninhos de idade e eu cresci com a ausência do meu pai e fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Minha mãe começou a morar no fundo da casa da minha avó. Eu não ganhava pensão, eu não ganhava... Foi fazer a sua vida com outra família. Aos 7 anos de idade, minha mãe começou a namorar um cara e aí ela se casou, teve um segundo casamento. E eles começaram a morar juntos nessa casinha do fundo da casa da minha avó. E morava eu, ela e o meu padrasto. E, infelizmente, o pior aconteceu. Eu tinha 7 aninhos de idade e todos os dias esse homem era um pedófilo e ele começou a me abusar sexualmente. Esse homem ficou me abusando quase 1 ano todos os dias, até que minha mãe pegou no flagra e assim ela terminou com ele. Porém, o estrago já tinha sido feito. A minha infância tinha sido destruída, a minha inocência tinha sido roubada de uma vez por todas e eu cresci uma criança totalmente diferente, eu já não era mais a mesma. De abusada, eu passei a abusar e aí a minha sexualidade foi aflorada de uma maneira muito precoce. E aí eu queria transar com as bonecas, com os brinquedos, com os meus primos, com as crianças que estavam ao meu redor. Por quê? Porque eu já não era mais normal. Eu já não era uma criança inocente, eu já não era mais uma criança pura. Entendeu? Não tem como. A ferida foi aberta e não foi curada e ela só sangrava e sangrava e sangrava. E eu não passei por nenhum tratamento psicológico, a minha mãe não sabia o que fazer com a situação e ela preferiu esquecer, né? E não a culpo, não a julgo por isso, porque ela não sabia mesmo o que fazer naquele tempo. Ela pensando que só terminando com o cara estaria tudo ok, mas a ferida que ficou em mim foi bem grande. Eu vim de uma família católica, minha família inteira era católica, roxa, tradicional mesmo. E eu fiz catequese, fiz crisma, mas eu nunca entendi que Deus existia e que Jesus era real, porque pra mim isso não era pregado. Ok? Eu só entendi de religião e rezas e eu nunca tinha entendido que Jesus realmente pudesse mudar a minha vida de uma maneira bem pessoal. Eu não tinha esse entendimento, para mim Jesus era uma lenda, eu até chorava quando eu via os filmes de Jesus, eu achava triste, mas eu não entendia que Jesus de fato existia e vive, aleluia, para todo sempre. Não tinha esse conhecimento. Por quê? Porque eu não conhecia a palavra. E a minha infância também foi muito pobre, ok? Eu não tive uma infância... Não, cresci bem na pobreza também. E aos 13 anos de idade eu comecei a beber e fumar cigarro e fumar maconha. E aos 15 anos eu já estava indo pra balada de rock and roll. E eu virei roqueira e bem rebeldona, bem revoltada. Sabe, aos 15 anos de idade eu era bem perdida já, eu tava bem perdida. Virei bissexual e fazia tudo o que queria. E pegava o trem, ia com a galera, e usava droga pra caramba, sabe? E foi bem pesado assim as coisas que eu fazia entre os meus 13 e 15 anos. Aos 16 anos eu comecei a cheirar cocaína e já bebia muito, já usava muita droga assim aos 16 anos, já era bem perdida já, bem perdida. E eu lembro que aos 17 anos eu comecei a namorar e sofri uma decepção, a minha primeira decepção amorosa muito grande assim, fui traída assim, eu não suportei, caí em depressão, sabe? E eu lembro que eu recebi o convite de uma amiga e ela vendo toda aquela situação que eu vivia, só desgraça atrás de desgraça, ela falou: Dani, você é bonita e sabe, mas a sua beleza vai passar um dia, vamos embora pra São Paulo comigo e ganhar dinheiro. Você sofre tanto aqui, vamos aproveitar agora que você tem beleza, porque um dia essa beleza vai passar, então vamos aproveitar agora pra ter dinheiro. E eu tava tão mal, tão revoltada com a minha vida,
desde quando eu nasci, sabe? Eu não queria mais saber de nada e eu aceitei e fui com ela pra São Paulo e lá eu virei garota de programa junto com ela e eu fiquei 2 anos nessa vida. E pra conseguir trabalhar, porque apesar de ser louca, eu era tímida. E pra conseguir trabalhar eu tinha que beber. E eu comecei a beber todas as noites pra conseguir sair com os clientes. Eu ganhava em torno de R$ 5.000 por mês e trabalhava de segunda a sexta todas as noites. O máximo que eu já saí de homens em uma só noite foram 6 programas. Ou seja, realmente era uma vida de escravidão. De escravidão mesmo, era uma vida bem pesada. E eu bebia todas as noites. E assim eu me tornei uma jovem alcoólatra. Eu viciei em álcool de uma maneira muito precoce. Eu tinha muita raiva de crente por causa do meu pai, porque eu tinha uma raiva muito grande do meu pai por ele ter me abandonado e depois ele virou crente e a mulher que tinha roubado ele da minha mãe virou crente também. E às vezes que eu via eles assim, uma vez ou outra durante a minha infância, essa mulher, ela era minha madrasta, mas ela era uma bruxa, ela me tratava mal pra caramba. E ela era aquelas crentonas de usar saião e cabelão, sabe, aquelas crentes bem fanática. E eu odiava crente por causa do meu pai e da minha madrasta. Eu tinha ranço de crente, eu tinha birra de crente. Qualquer pessoa que me chamasse pra ir na igreja dos crentes, eu falava, Deus me livre, nunca. Porque essa mulher, todas as vezes que ela me via, todos os crentes que eu conhecia quando eu era louca, nunca me deram uma palavra de amor. Sempre falavam que eu ia pro inferno, que eu não tinha mais jeito, que eu tinha pombagira, que eu era do demônio, que eu era do diabo. Mas nenhum desses crentes que eu conhecia na minha adolescência, pelo menos na cidade onde eu morava, que era uma cidade do interior, não me amavam como Cristo pediu. Eles eram religiosos, fanáticos, que só me apedrejavam e me condenavam e me julgavam. Então, era por isso que eu odiava crente. Eu tinha muito ódio de crente durante a minha adolescência. Creio eu que Deus lá do céu, vendo que os crentes que eram para me ajudar não me ajudavam, e Ele queria me curar porque Ele conhecia a minha história, Ele viu toda a injustiça que eu tinha passado desde o ventre da minha mãe, Ele queria me alcançar, e Deus usa quem Ele quer, porque o próprio Jesus disse, se eu não falar, as pedras falarão. Ou seja, se não houver servos que falem, Deus vai usar quem tiver na frente, mas Ele vai usar, mas a obra dele não vai parar não. Você pode ter certeza disso. Foi quando eu, dentro da boate, eu estava sentada na porta da boate, já entregue àquela vida de alcoolismo, de prostituição, de drogas, eu já não tinha vontade de viver, eu já não sonhava em ter uma família, eu não sonhava em fazer uma faculdade, eu não sonhava em ter filhos, eu não sonhava em casar, eu não sonhava em ter uma vida decente, eu não sonhava mais. A minha vida era aquilo. Era prostituição, sexo, bebida e drogas e acabou. Eu não sonhava, eu não tinha sonhos. Eu tinha aceitado aquela escravidão na minha vida. Eu não reagia diante daquilo. Eu simplesmente comia aquele prato que Satanás colocava diante de mim todos os dias. Por quê? Porque eu não conhecia a palavra. Eu não tinha conhecimento da verdade. Foi quando uma prostituta veio do meu lado e do nada ela me disse assim: moça, você não vai ficar aqui muito tempo, viu? Você é nova, você tem muito que viver ainda. Você não vai ficar aqui muito tempo. E eu achei estranho quando ela me disse aquilo. E quando eu olhei pro lado, ela estava indo embora. No começo eu me senti ameaçada, mas depois eu senti amor nas palavras dela e fiquei de boa. Passando-se mais ou menos uma semana ou 2 no máximo, um homem entrou dentro da boate, se apaixonou por mim e me tirou de lá. Esse homem foi um anjo na minha vida. Ele entrou com uma proposta e ele me disse: você é muito inteligente, você é incrível, você não combina com esse lugar. Se eu te pagar o que você ganha aqui todo mês, você fica só comigo? E eu aceitei, porque eu já não aguentava mais aquela vida. Mas eu não tinha escolha. E ali, quando surgiu a oportunidade, eu aceitei. E eu comecei a namorar com ele. Nós viramos noivos e esse homem foi um anjo na minha vida. Ele era um homem extremamente educado, inteligente, ele era humilde e ele era uma pessoa muito incrível. Através da vida dele eu voltei a estudar, que eu tinha abandonado até os meus estudos para me prostituir. E eu terminei a escola, o ensino médio, e eu comecei a fazer curso de cabeleireira e maquiadora. Tudo por incentivo dele, ele foi um anjo na minha vida. A prostituição, o vício ainda estava em mim. Então eu ainda bebia muito e eu ainda me drogava, às vezes escondido dele, porque ele não se drogava, ele era uma pessoa muito decente.
E quando ele me conheceu, ele não era homem que frequentava boate. Ele foi uma vez, foi na despedida de solteiro de um amigo dele. Ele não era frequentador de boate. E eu vejo que ali foi Deus que colocou ele na minha vida. Hoje eu entendo que foi Deus. Como a prostituição ainda estava dentro de mim, eu era muito revoltada, muito rebelde, e eu não confiava em ninguém, e eu não confiava em homens. Eu o traía muito, e ele não merecia o que eu fiz com ele, ok? Mas eu o traía muito. Porém, eu fui feliz com ele. Fui muito feliz com ele. Durante o tempo que nós estivemos juntos. Até que minha avó faleceu, e minha avó tinha me criado junto com a minha mãe, então minha avó era praticamente minha segunda mãe. Eu fiquei muito mal com a morte da minha avó e eu escrevi uma carta para minha avó, uma última carta para minha avó, e eu coloquei essa carta na mão dela e minha avó foi enterrada junto com essa carta. E nessa carta eu fiz uma promessa e eu disse: "Vó, eu te prometo". Isso foi no ano de 2011. Eu disse: "Vó, eu te prometo, eu vou vencer na vida. E eu vou cuidar da senhora, da nossa família, e Deus vai ter muito orgulho de mim um dia". Eu não sei porque eu escrevi aquilo, porque eu nem pensava em Deus, mas na carta eu escrevi Deus. E na carta eu dizia que Deus teria orgulho de mim um dia. Não me perguntem por que eu escrevi, mas eu simplesmente fui inspirada a escrever. E minha avó foi enterrada com essa carta. Passando-se uma semana, uma amiga me ligou e falando assim pra mim: "Dani, eu sonhei com sua avó, eu não a via, mas eu só escutei a voz dela e ela me dizia: diga a Dani que ela vai conseguir". E eu perguntei pra sua avó: conseguir o quê? Ela falou: fala pra Dani que ela vai conseguir. Ela sabe do que eu tô falando. E ela se apresentou, ela disse pra minha amiga que era realmente a minha avó que estava falando. E ali eu entendi que era uma resposta de Deus. Vocês podem entender essa experiência da maneira que vocês quiserem. Vocês podem falar: isso é espiritismo, isso é kardecismo, blá blá blá. Mas eu tô falando de uma experiência real. Ok? Não tem por que eu mentir, não tem por que eu brincar com isso. Eu acredito que Deus permitiu que isso acontecesse para que de alguma maneira eu entendesse que havia esperança para minha vida. Era um sinal da parte de Deus, que eu poderia sim de fato vencer. E eu fiquei tão feliz com aquela resposta quando a minha amiga me ligou e ela me disse: eu não sei porquê, Dani, mas a sua avó mandou te dizer que você vai conseguir, mas o que é eu não sei. Eu falei para ela: eu sei o que é. É resposta de uma carta que eu escrevi para ela prometendo algo para ela. Então eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Gente, eu já tinha fé sem saber. Eu era muito ousada na fé. Eu não conhecia nem a palavra e olha a fé que eu já tinha. Eu lembro que no ano de 2012 eu comecei a trabalhar num salão de cabeleireira e eu ainda estava noiva. E essa mulher ela era evangélica, porém ela usava calça jeans e ela usava roupas normais e ela se arrumava e ela era super alegre e ela não era igual aos crentes que eu conhecia, os fanáticos. Ela era uma mulher extremamente livre e alegre e todos os dias que eu chegava no salão ela me recebia com um sorriso lindo e ela me dizia: Deus te ama tanto, Jesus te ama tanto, você é tão preciosa para Deus, você é tão linda, Deus te ama demais, menina. E eu ficava tipo: obrigada, porque eu achava até exagerado o jeito que ela falava que Deus me amava, mas eu recebia, porque eu via, eu sentia amor na maneira que ela falava comigo. Todos os dias aquela mulher, ela me evangelizava de uma maneira muito amorosa. Ela não colocava a Bíblia na minha goela abaixo, ela simplesmente me dizia que Deus me amava. Coisa que crentes não faziam durante minha vida inteira. Então ela foi um diferencial, ela foi um divisor de águas na minha vida em relação à visão que eu tinha de cristãos. Eu comecei a entender que nem todos os crentes eram iguais, através do bom exemplo dessa mulher. E ela percebendo que eu estava me abrindo com ela, todas as manhãs eu ia trabalhar, porém, como eu era alcoólatra, como eu bebia todos os dias, mesmo eu tomando banho, quando eu suava, o meu cheiro exalava álcool. E ela percebeu que eu era viciada. E todos os dias ela começou a orar por mim. Ela falou: Dani, eu posso orar por você? Eu falei: pode. Então ela colocava as mãos nas minhas costas e orava por mim bem baixinho. Eu nem sabia o que ela estava falando. Pode ser que ela estava expulsando o demônio? Pode ser, mas ela ali não fazia eu me sentir envergonhada ou humilhada. Ela teve muita sabedoria ao me evangelizar. E ela foi me conquistando no amor e na sabedoria e na delicadeza e na simplicidade. Ela não tinha dons de visões, ela não tinha dons de profecia, mas ela tinha sabedoria e o principal de tudo, ela tinha o dom do amor e ela estava decidida a me ganhar para Jesus. E foi quando
ela me convidou para ir na igreja dela. Eu no começo fui um pouco e eu fui. Chegando lá, eu ainda estava noiva, estava tudo bem, estava tudo ok na minha vida. Um coral de crianças na igreja dela e parecia que eu escutei anjos cantando junto com as crianças. Foi algo sobrenatural e eu caí de joelhos. Eu comecei a chorar, chorar muito, chorar muito, chorar muito, porque eu nunca tinha ouvido ou sentido nada igual. E ali naquela noite eu aceitei Jesus. Só que, tipo, eu não tava ligada aonde eu tava me metendo. Eu, na minha cabeça, não queria virar crente. Eu só tinha aceitado Jesus. Só isso. Entendeu? Mas eu não tava entendendo o que ia acontecer comigo. E eu lembro que eu recebi a minha primeira profecia. Detalhe, eu nem sabia que profeta existia, muito menos profecia. E o profeta me disse: Deus manda te dizer que ele vai tirar uma pessoa que você ama muito da sua vida, mas é pro teu bem e vai te trazer algo melhor. Fiquei com um pouco de medo. Eu cheguei a pensar: será que é meu noivo? Eu fiquei com muito medo. Veio um negócio assim no meu coração, tipo, não pode ser? Tipo, eu fiquei até assustada pensando que alguém ia morrer. Aí esse profeta me acalmou e disse: calma, não é morte, mas é alguém que Deus vai tirar da tua vida e vai ser pro teu bem. E eu, tipo, tá, mas eu fiquei, tipo, sem entender nada. Fiquei sem entender nada. E eu comecei a frequentar essa igreja, tipo, algumas vezes assim. E aí eu tive um sonho. Com poucas idas na igreja, eu tive meu primeiro sonho e eu sonhei que eu subia pro céu na forma de uma criança. Eu tinha uns 6 aninhos no sonho e eu vi muitos anjos, eu vi milhares de anjos, um exército de anjos em cima das nuvens. E eu vi 2 tronos, um trono maior à esquerda. Eu não vi quem era, mas era um homem muito grande. Eu acredito que era Deus Pai e eu só vi os pés, que na verdade era pura luz, era pura luz. Eu não vi nem a forma, só era luz, mas dava para entender que ali eram os pés. E eu vi um trono à direita menor, eu vi um homem menor que os anjos sentado no trono à direita do trono gigante, e ele tinha uma coroa na cabeça, um cetro na mão, e ele olhava para frente. Porém, quando eu olhei para ele, ele não me olhava, eu fiquei muito triste porque eu entendi que era Jesus, eu reconheci que era Jesus e eu fiquei muito triste porque ele não tinha me notado. E quando eu olhei para ele de novo, ele me olhou, ele virou a cabeça, ele me olhou e sorriu. E ele me mostrou: eu te vi, eu te ouvi, eu te notei. E eu acordei, tipo, toda maravilhada, tipo, meu Deus, eu sonhei com Jesus, eu sonhei com anjos, eu sonhei com Deus. E fiquei, tipo, toda bobona, sabe? Tipo, meu Deus, queria contar pra todo mundo. E fui na igreja e tive a oportunidade de contar o sonho. Eu fui extremamente humilhada. O pastor da igreja disse que eu tava mentindo, que eu não era digna de ver Jesus. Ele simplesmente me disse: irmãos, imaginem o sol. Se você olhar pro sol, você fica cego. Agora imagina Deus. Quem vê Deus morre. Cara, eu saí tão mal da igreja, eu saí chorando da igreja. Eu falei: eu não acredito que eu tô passando por isso. Eu mal entrei na igreja, esses crentes começam a mostrar a cara. Olha aí a máscara caindo. Eu sabia, crente é tudo igual. Sabia, olha aí, começou de novo. Começou falando que eu tô mentindo. Eu tô falando a verdade, esse louco aí tá falando que eu tô mentindo. Saí da igreja, gente. Saí revoltada, chorando, chorando, chorando. E vim embora a pé pra minha casa assim. Eu lembro que no meio do caminho um amigo me ligou. E aí, Dani, onde você tá? Eu chorando ainda. Eu falei: eu tô indo pra minha casa. Ele falou: você tá bem? Eu falei: tá tudo bem. Ele falou: e aí, bora pra uma rave? E aí, tipo, eu com aquela raiva, assim, tipo, demorou, passa na minha casa que eu vou com você. E me arrumei, assim, mó mal da humilhação que eu tinha acabado de passar na igreja e fui pra essa rave com meu amigo. E eu lembro que eu bebi tanto, mas eu bebi tanto que eu cheguei a passar mal. E de manhã, assim, eu senti que eu ia morrer, sabe? Eu senti que, cara, meu coração ia parar. Eu tava muito mal, assim, sentindo a morte, assim, sabe? Aquela sensação de morte, assim. E eu peguei um ônibus porque essa rave foi em outra cidade e eu queria vir embora e tava todo mundo numa ressaca lascada. E eu falei: me leva embora, quero ir embora. E meu amigo falou: ah, Dani, agora não, tá cedo, se quiser vai de ônibus, eu te deixo na rodoviária, você vai de ônibus. Eu falei: então me deixa lá que eu quero ir embora. E eu lembro que ele me deixou na rodoviária, pagou minha passagem e eu vim embora. E eu encostei minha cabeça no vidro e vim embora. E eu me sentindo tipo: meu, o que tá acontecendo com a minha vida, cara? Tá tudo dando errado. Lembro que eu encostei minha cabeça no vidro e quando eu olhei pro sol assim, eu vi o sol por trás das nuvens. E de repente o sol começou a crescer diante dos meus olhos. E começou a crescer, 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 cresceu muito e eu fiquei tipo:
assustada porque o sol estava crescendo, era mais ou menos umas 8 horas da manhã. O sol estava crescendo, 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 crescendo e voltou ao seu tamanho normal. E eu fiquei tipo, eu olhei pro lado para ver se alguém tinha visto o mesmo que eu. E de repente eu fiquei assustada e eu escutei pela primeira vez a voz de Deus. E ele me disse: eu sou o Deus do impossível. E eu fiquei tipo. E eu entendi que era um sinal de Deus me mostrando. Aquele pastor disse para você: se você olhar para o sol, você fica cego. Eu faço o sol crescer diante dos teus olhos para te mostrar que eu faço o que eu quero e quem apareceu para você no teu sonho fui eu mesmo. Eu sou o Deus do impossível e eu faço o que eu quero. Se eu quis me apresentar a você, quem vai me impedir? Se eu quero que você olhe para o sol 10 vezes maior do que ele realmente é e você não fique cego, assim será, porque eu sou Deus, eu que mando em tudo. Foi o que Deus quis me dizer, foi o que eu entendi. E eu me agarrei com aquela pequena e grandiosa experiência, apesar de rápida, foi inesquecível. E escutar a voz de Deus pela primeira vez me deixou ao mesmo tempo consolada. Eu fiquei com dúvidas. Eu cheguei a pensar, será que é da minha cabeça? Mas eu tinha, algo me dizia que era realmente a voz dele. E eu me agarrei àquilo e guardei para mim e fiquei quieta, mas isso me trouxe de alguma maneira uma esperança de prosseguir. Porque ele me mostrou, eu tô aqui. E eu lembro que na minha vida começou a dar tudo errado, tudo errado. E eu saí da igreja e o meu ex-noivo me ligou e ele terminou comigo e eu fiquei tipo em choque. E de repente eu e minha mãe brigamos e eu morava com a minha mãe e eu saí da casa da minha mãe e eu perdi tudo. Eu perdi meu noivo, eu perdi amigos, perdi roupas, eu não tinha onde morar. E eu saí da igreja e eu fui pra rua. E eu perdi um emprego também, que no salão onde eu trabalhava o movimento estava bem fraco e infelizmente a minha ex-patroa não conseguiu me manter como funcionária, porque ela não ia ter condições de me pagar. E eu saí do emprego também, tipo, eu entrei num deserto muito grande, muito rápido assim. Isso tudo foi em 2012. E eu lembro que eu tomei uma decisão. Ou eu voltava a me prostituir, ou eu ficava com Jesus e passava fome. E foi quando eu decidi ficar com Jesus e passar pelo que tivesse que passar. E eu fui pra rua, eu não tinha pra onde ir, pedi ajuda pros crentes, não me ajudaram. E eu lembro que parou diante de mim uma macumbeira que me conhecia de vista. Ela se agachou, olhou no meu olho e me disse: o que você tá fazendo na rua? O que você tá fazendo aí? Eu falei pra ela: não tenho pra onde ir. Aí ela olhou bem pra minha cara, eu nunca vou me esquecer do que ela me disse. Agora que você chegou no fundo do poço, é só levantar, vem. Fica comigo na minha casa, na rua você não vai ficar não. E foi uma macumbeira que me tirou da rua. E eu morei com ela 6 meses. Pelo menos lá tinha teto pra mim ficar, tinha comida pra mim comer e chuveiro pra mim tomar banho. Eu tive, pelo menos, de alguma maneira, um socorro através de uma macumbeira quando os crentes me deram as costas. Eu tinha ganhado uma Bíblia e, morando dentro da casa dessa mulher, eu li a Bíblia todos os dias, eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. E eu entendi que eu era viciada em drogas, eu entendi que eu precisava de libertação, eu entendi que minha vida de prostituição era errada. Eu fui entendendo, eu fui lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse mesmo. E conforme eu fui lendo a Bíblia, eu fui entendendo quem eu era, eu fui entendendo que eu estava com uma vida totalmente errada. E quando eu li a Bíblia, eu decidi mudar pela minha própria força. E foi quando eu tentei parar de beber, tentei parar de me drogar e tentei parar de ser quem eu era e eu não consegui. E eu lembro que quando eu descobri que eu estava viciada, eu fiquei muito desesperada, eu fiquei com muito medo, porque na minha cabeça eu não imaginava que eu estava viciada. Eu não conseguia parar de beber sozinha. E eu lembro que eu cheguei a beber chorando. Eu cheguei a beber chorando, porque eu tinha me tornado escrava daquele pecado. Quando eu entendi que eu precisava de ajuda, quando eu entendi que eu estava viciada, quando eu entendi que, cara, eu não conseguia mudar sozinha, com as minhas próprias forças, eu me tranquei dentro de um banheiro e eu comecei a orar. E eu disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, Deus da Bíblia, esse Deus que eu tô lendo, o Deus vivo, o Deus que fala, se o Senhor existe mesmo, me ajuda.
me socorre, eu não consigo mudar, me transforma, me liberta das drogas, me liberta do álcool, me muda, eu não consigo mudar, muda a minha vida, muda a minha história, porque eu vou me matar, eu não aguento mais a minha situação, eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais viver assim. Por favor, Deus, eu pedi algumas coisas específicas para ele, eu disse, Deus, Criador, Todo-Poderoso, esse da Bíblia, eu não quero guias, eu não quero anjos, eu não quero espíritos vindo falar comigo, eu quero o Criador. Se o Senhor existe mesmo, me prova, fala comigo, me atende, me ajuda, me dá um lugar melhor para me ficar, me dá um emprego, muda a minha vida, me tira dessa situação, eu não aguento mais. E eu lembro que todos os dias eu comecei a orar dentro do banheiro, me derramando, chorando, implorando para Deus me mudar, mudar minha vida, mudar minha situação, implorando, eu implorava para Deus. Eu me trancava dentro do banheiro, eu ficava quase 1 hora lá dentro só orando, só chorando, só implorando de joelhos para ele me socorrer, para ele mudar a minha vida, para ele me atender. Entendeu? Foi uma busca ali. Eu nem sabia se ele existia mesmo, eu nem sabia se ele estava me ouvindo, mas era a minha última esperança. E eu decidi colocar à prova a existência dele. Se ele existe mesmo, eu preciso saber. Eu preciso saber. E foi quando, depois de alguns dias, eu fui atendida. Eu sonhei com uma igreja. Eu corri para essa igreja. E lá nessa igreja, essa igreja existia. Chegando lá, eu falei, eu sonhei com essa igreja e fui acolhida. E eu contei para eles da minha situação, que eu queria parar de beber, que eu queria parar de me drogar, que eu não conseguia, que eu descobri que eu estava viciada. E eles ali me acolheram, e aquela igreja, eles começaram a orar por mim, eles fizeram um círculo de oração e intercessão constante por mim, com jejum, pela minha libertação. Simplesmente fui beber com essa minha amiga e pedi um whisky vagabundo e uma bebidinha, uma cerveja. E de repente eu fui beber, depois de alguns dias que eu tinha pedido oração para a igreja, para o povo da igreja. Quando eu fui beber, parecia que tinha um copo de esgoto, que não era bebida, parecia que era um copo de merda diante de mim. E eu senti uma ânsia muito grande, parecia que eu ia vomitar minhas tripas. Era um nojo, uma ânsia que eu nunca senti em toda a minha vida, era muito forte, chegou a doer na minha barriga. E eu falei, meu Deus, isso aqui tá estragado, que isso? Que estão me vendendo? Estão vendendo um negócio podre pra mim? E minha amiga chorou e falou, Dani, tá normal. Tipo, Aí a gente chamou o garçom, aí eu falei pro garçom, cheira isso daqui tá estragado. E o garçom falou, não, tá normal. E ele falou, cheira, quando ele colocou pra mim, eu, tira isso de perto de mim, eu vou vomitar. E eu lembro que eu fiquei tão nervosa que eu não consegui beber, e aí eu tentei beber a cerveja. E a mesma ânsia veio, minha amiga até me olhou, tipo, você tá bem, Dani? Eu falei, vou embora, eu não quero ficar aqui não. E eu lembro que eu peguei a latinha de cerveja, e quando eu desci, porque era um lugar alto, tive que descer a escada, eu me lembro detalhadamente. Eu lembro que eu ainda peguei a latinha de cerveja e vim embora com a lata de cerveja na mão, porque eu fiquei muito brava que eu não tinha conseguido beber o uísque. E eu lembro que eu peguei a latinha de cerveja na mão e eu joguei tudo no chão, e ali eu disse, eu nunca mais bebo a partir de hoje. E pra glória de Deus, hoje fazem 7 anos que eu nunca mais bebi e nunca mais coloquei droga na minha boca. Eu fui liberta do álcool e das drogas de uma só vez, em uma só noite, de uma maneira instantânea, através do poder da intercessão, de oração de pessoas que nem me conheciam. E eu comecei a frequentar essa igreja e eu lembro que minha vida começou a mudar. E eu consegui um lugar para me ficar e Deus começou a atender todos os meus pedidos. Eu lembro que assim que eu fui liberta do álcool, eu consegui um lugar para me ficar e eu consegui um emprego de volta, o mesmo emprego onde eu estava, eu voltei a trabalhar no mesmo salão com a mulher que tinha me ganhado para Jesus e minha vida começou a dar tudo certo assim e cara, eu entendi que Deus existia, tipo, quando Deus começou a me atender, tipo, tudo que eu tinha pedido pra Ele, eu fui liberta do álcool, das drogas e consegui um lugar pra me ficar e consegui emprego. Eu reconheci que Deus existia e eu caí de joelhos. Eu caí de joelhos e ali eu entendi. Ele existe. Ele existe. Ele me atendeu. Ele existe. Ele me provou que ele existe. Cara, e poderia vir 1 milhão de pessoas falando pra mim que ele não existia. Ele me provou que ele existe. Não foram pessoas que vieram me falar. Ele, o próprio Deus, me provou que ele existe. Ele me atendeu. Ele entendeu coisas impossíveis pra mim. Eu vivi milagres, assim, ó. Pá, 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 pá.
um atrás do outro. Eu tava com pensamento suicida, eu tava prestes a me matar, e de repente Deus fez um reboliço na minha vida e começou a me mostrar: ei, eu existo, eu existo, eu existo, eu existo. Aleluia! Quando Deus mostrou que Ele existia, quando Ele me provou que Ele existia, o arrependimento veio também e foi muito forte. Eu dentro desse novo quarto, que era a casa do meu avô, e eu comecei a ficar no quarto que era do meu pai, olha isso, que ironia. Sabe, era Deus me mostrando: ei, você tá na rua, você não tem pra onde ir, mas eu te coloco naquilo que é teu por direito. Você não é órfã, você tem direitos e sou eu, Deus, restituindo a tua herança, tudo aquilo que é teu por direito. Eu não tinha relacionamento com meu avô, era só oi, tchau, e de repente eu fiquei morando junto com meu avô, o pai do meu pai. Só eu e meu avô e eu no quarto do meu pai. E o arrependimento veio e todos os dias eu me tranquei dentro desse quarto. E eu chorei muito, muito, muito. E eu comecei a pedir muito perdão pra Deus. Quando Deus me provou que Ele existia, eu me arrependi muito, muito, muito. E eu comecei a pedir muito perdão, muito perdão. Cara, eu fiquei dias chorando, 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 só pedindo perdão, 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 perdão pra Deus por tudo que eu tinha feito contra Ele. E eu não sabia que Ele existia. Eu falava: Deus, eu não sabia que o Senhor existia, eu não sabia que o Senhor era real, então me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa por tudo, me perdoa por tudo. E foram dias, cara, dias, só pedindo perdão assim. E eu lembro que em um belo dia eu acordei e eu senti algo que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Eu creio que era o perdão de Deus sobre mim, eu senti que Ele tinha me perdoado, porque eu senti uma paz muito grande, uma paz que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. E eu lembro que quando eu acordei, eu pensei que tinha morrido, porque a sensação que eu tive foi tão única, nova e diferente de tudo que eu já tinha experimentado, que eu comecei a me beliscar, eu comecei a me morder, eu comecei a puxar meu cabelo, dar tapa pra ver se eu tava sonhando ou se eu tinha morrido. Porque, cara, eu nunca tinha sentido tanta paz, tanta alegria, tanta felicidade, tanta vontade de viver assim, sabe? Cara, eu me tranquei no banheiro e falei: será que eu morri? Será que isso é real? O que tá acontecendo? Que é isso que eu tô sentindo? Que paz é essa? Que alegria é essa? Meu Deus! E eu lembro que eu saí na rua assim, tudo ficou bonito. De repente eu comecei a olhar pro sol, pro céu e pras árvores e pras flores e tudo tava tão lindo. E de repente, cara, eu falei: meu Deus, como a vida é linda, como tudo é lindo. Meu Deus, Deus existe, foi Ele que criou o céu, foi Ele que criou tudo. Cara, Deus existe, Deus existe. Pensei que eu ia ficar louca. Eu pensei que eu ia enlouquecer. Cara, eu lembro que eu passava pelos mendigos assim, e eu parei na frente de um mendigo e eu disse: cara, Jesus existe, Deus existe, você não tem noção, Deus existe, tem esperança. E até o mendigo ficou assustado, ele: ah, tá bom, valeu. Cara, eu fiquei muito louca. Eu fiquei muito louca no meu primeiro amor. Eu fiquei muito louca. Eu queria abraçar todo mundo. Eu queria beijar todo mundo. Eu fiquei tão impactada quando eu descobri que Deus existia. Eu fiquei tão impactada. Tipo, meu Deus, eu fiquei 21 anos da minha vida sem saber que Ele existia, cara. Como que eu pude viver 21 anos da minha vida sem saber que Ele existia, cara? Como que eu vivi? Como que ninguém nunca me falou que Ele existia? Como... Cara, eu fiquei muito louca. Eu fiquei muito louca. E eu lembro que eu cheguei nessa mulher que tinha me ganhado pra Jesus. E eu falei pra ela: eu tô sentindo uma paz muito grande. E ela falou: amém. Eu falei pra ela: amor, mas eu tô com medo porque essa paz não saiu de mim. Eu acho que eu tô enlouquecendo. Ela falou: não, Dani, isso é a paz que excede todo entendimento. É a paz de Jesus. É a paz que o mundo não conhece. Eu falei pra ela: tá, mas isso vai sair quando? Aí ela: não vai sair nunca, é seu pra sempre. Aí eu: sério? Ela falou: aham. Eu falei: eu não acredito que eu vou sentir isso pra sempre. Eu tô sonhando, isso não é real. Não, isso não é real, eu tô sonhando. Isso. Cara, me belisca aqui agora, por favor. Porque eu nunca senti isso, eu tô muito feliz. E ela começou a rir, tipo, ela: ai, Dani, você tá no primeiro amor, que lindo. Ela ficou, tipo, ela foi me explicando, sabe, tudo que tava acontecendo. E ela foi me acalmando e foi me mostrando: calma, isso é normal. Calma, respira. Deus existe, eu sei, eu tô te entendendo. Calma. Aí eu, meu Deus, eu chorava, eu só chorava, só chorava, só chorava. Gente, só chorava. Meu Deus. Gente, acho que as pessoas pensavam que eu tava muito louca. Gente, mas pensa uma menina que se entregou no primeiro amor, que mergulhou, mas eu mergulhei. Mergulhei no primeiro amor. Gente, eu só sei que eu fiquei muito doida.
E eu lembro que eu simplesmente voltei a ser criança. Eu me sentia pura como uma criança. Eu comecei a me sentir como a menininha de 6 anos que nunca tinha sido abusada. Eu literalmente voltei a ser criança. Não me pergunte como. Um dia o meu avô me chamou pra tomar sorvete junto com ele e eu fiquei tipo... Meu avô falou, vamos tomar um sorvetinho com o vô? Ele tava me tratando como se eu fosse criança e eu fiquei tipo... E eu nunca tinha vivido isso com meu avô. E aí eu fui tomar sorvete com ele e eu lembro que eu tomei aquele sorvete ali com tanta alegria, com tanta felicidade que eu cheguei a me sujar. E eu lembro que o Espírito Santo me disse, pode comer, minha criança, se lambuza. E eu fiquei tipo... Eu fiquei assustada com a maneira que o Espírito Santo tava me tratando, porque ele tava me tratando igual uma criança. E eu comecei a dar risada, porque eu achei tão bonitinho. E aí eu lembro que no lugar da cachaça, todo o dinheiro que eu gastava pra beber cachaça, eu comecei a tomar muito sorvete. Uhum. Uma prostituta que voltou a ser criança e no lugar da cachaça começou a tomar muito sorvete. Isso é Deus. Porque está escrito que se você não for como uma criança, se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. Então o que eu vivi é totalmente bíblico. Amém? Ali era Deus restaurando completamente a minha infância. Completamente. Cara, eu lembro que eu comecei a tomar muito sorvete e de repente eu só usava roupas pretas e eu fiquei com vontade de usar um vestido rosa e eu saí andando pela rua e aí eu comecei a escutar o Espírito Santo mais vezes falando comigo. Eu saí andando pela rua e o Espírito Santo me disse, entra naquela loja. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, ele experimenta aqueles vestidos. E eu cheguei lá na loja, eu falei, posso experimentar? Ela falou, pode. E coloquei um vestido florido, lindo, esvoaçante, de mulher, assim, bem delicada. E eu me olhei no espelho e eu me senti tão linda, porque eu tinha a minha autoestima muito baixa, eu me sentia feia e horrível. E Deus estava curando a minha identidade, curando a minha autoestima. E ali o Espírito Santo, quando eu me olhei no espelho e me senti linda, o Espírito Santo me disse, você é minha princesa. Cara, e eu fiquei tipo toda bobona e comecei a chorar. E aí eu lembro que eu comecei a andar pela rua assim, tipo, e conforme eu ia andando pela rua, Deus ia usando pessoas no meio da rua pra falar comigo. Eu lembro que eu sentei, entrei numa padaria pra tomar um café, pra beber uma água assim. Eu lembro que eu entrei na padaria pra beber uma água e tinha uma mulher sentada tomando um café, uma senhora, e de repente essa mulher olhou pra minha cara e começou a chorar e eu fiquei tipo sem entender nada. E ela falou: "Tô sentindo muita presença de Deus na tua vida". E Deus manda te dizer que você será uma missionária e que Deus vai te usar poderosamente sobre essa terra. E começou a me entregar várias profecias no meio da padaria. E eu fiquei tipo... Tipo, eu fiquei assustada. E eu andando no meio da rua, eu tava na praça e de repente veio outra mulher depois de uns dias. Sobrevoar em asas de aço, Deus vai soprar teu nome sobre os 4 cantos dessa terra. Deus vai te fazer grande nessa terra. Cara, e eu comecei a receber promessas e profecias assim, tipo, no meio da rua. Não era dentro da igreja. Tipo, Deus usando pessoas no meio da rua. Nos lugares assim, mais improváveis. Padaria, praça, mercado. Pra me mostrar que Ele é Deus, sabe? Tipo, ei, olha aqui. Olha aqui eu. Olha o que eu faço. Pra te mostrar que sou eu na tua vida. Eu vivi muitas coisas com Deus. No livro vai estar tudo mais detalhado. Só que eu lembro que vivendo tudo isso com Deus, eu tava tão impactada que eu fiquei tipo, meu, eu preciso fazer algo a mais pra Deus. Ele existe, Ele tá fazendo tanto por mim. Eu preciso fazer algo por Ele. E eu era stripper quando eu era do mundo, eu fazia striptease. E eu pensei, Deus, um dia eu dancei por homens, por dinheiro, então hoje eu vou dançar pra Ti. E foi quando dentro do quarto eu comecei a dançar balé pra Deus todos os dias. Era a maneira que eu tinha encontrado de agradar a Ele. E eu comecei a dançar balé para Deus. Eu fechava os meus olhos, eu imaginava Jesus como um rei, sentado em um trono e eu dançando para Ele, porque Ele era digno da minha adoração, da minha dança, da minha gratidão. E eu começava a sentir a presença de Deus quando eu dançava e era meu momento ali particular. Ai, gente, coisas surreais assim que eu vivi com Deus, sabe? Fui pela primeira vez em uma vigília e tinha muitos profetas lá. E eu tava quietinha, ninguém me conhecia, ninguém sabia nada da minha vida, eu nem tinha gravado vídeo ainda, eu nunca tinha contado meu testemunho ainda. E de repente veio um profeta na minha direção, correndo, ele
me chamou para dançar com ele, eu fiquei um pouco assustada. E de repente esse profeta me apontou e me disse: "Você é minha bailarina". E quando eu olhei para aquele profeta, eu fiquei assustada. E foi quando eu vi pela primeira vez ali Deus usando uma pessoa para dançar comigo e me provando que ele existia. Porque ali eu fui quebrada por Deus. Ali eu fui totalmente quebrada porque era algo que eu fazia para Deus dentro do meu quarto e ninguém sabia. Ninguém sabia que eu dançava balé para Deus dentro do quarto. E ali Deus me provou literalmente: eu existo, eu sou real e eu ainda venho aqui dançar com você, te olhar nos olhos e te mostrar: eu estou aqui, eu existo. E olha eu dançando com você. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu rei. E eu te vejo dançar para mim no teu quarto e eu vim aqui te mostrar: eu sou real. Eu sou o Deus vivo, eu sou alguém, eu sou uma pessoa. Eu tenho sentimentos. Olha, eu sou alegre. E eu fico tão feliz quando você dança pra mim. Você é minha bailarina. Cara, eu lembro que eu fiquei em choque. Nesse dia eu fiquei assim, ó. Cara, é como se, tipo, minha vida inteira não tivesse valido a pena. Quando eu tive essa experiência com Deus, é literalmente aquele versículo: mas vale um segundo na tua presença do que toda a minha vida sem nunca te conhecer. Quando eu vi Deus ali face a face, pela primeira vez me olhando e dançando comigo e me mostrando: hey, eu existo e eu tô aqui. Cara, ali eu fui literalmente quebrada e acabou tudo pra mim, tipo, não existia mais razões na minha vida. Ele se tornou tudo. Ele se tornou a minha razão, ele se tornou ali a minha vida. Araia chorebas terecandra. Ele se tornou ali o meu respirar, ele se tornou a minha história. Tudo parou ali. Tudo perdeu valor ali. Tudo acabou. E só ele que importava. Cara. Oraia xerecandra. E depois disso eu nunca mais fui a mesma. E eu me tornei totalmente dependente desse Deus vivo que existe, que é real e que é alegre, que tem sentimentos e que é maravilhoso, é poderoso, é o meu pai, é o meu papai, ele é minha vida. Ele é minha razão de viver, ele é tudo o que eu sou, ele é tudo o que eu existo, ele é minha história. A minha vida não vale nada sem ele. Não tem por que viver se não for para viver com ele, por ele e para ele. Aleluia. Deus me transformou totalmente, me transformou totalmente. Depois disso eu tive muitas experiências com Deus, muitas mesmo. Recebi muitas promessas foram cumpridas, sabe? Deus me fez muitas promessas, Deus se manifestou muitas outras vezes para mim depois, mas é uma longa história. E tem os outros vídeos aí no meu canal que eu compartilho com vocês detalhadamente cada experiência com Deus, mas esse é o meu testemunho, esse é o meu encontro com Deus. Deus restituiu meu relacionamento com a minha mãe. Eu lembro que eu e minha mãe, a gente se perdoou, sabe? E minha mãe me levou de presente uma bonequinha. E adivinha como que era a bonequinha? Uma bailarina. Gente do céu, coisa linda que Deus fez na minha vida. A minha história é linda demais, gente. É linda demais pra glória de Deus. Gente, eu tô louca pra escrever esse livro, gente. Tô louca pra que esse livro saia logo pra glória de Deus. Porque, sinceramente, a minha história é digna de um filme, viu? Porque quando eu paro pra analisar a minha história, nem eu acredito que eu vivi tudo isso. Nem eu acredito de tão surreal, de tão maravilhosa, de tão perfeita, sabe? Que ela é por causa de Deus. A glória é toda dele. Amém? Então esse é meu testemunho, gente. Depois disso, Deus mudou completamente a minha vida, completamente. Hoje eu sou uma mulher honrada, hoje eu sou uma vencedora, sou extremamente feliz. Amém? Mas, gente, a minha vida, a minha história prova literalmente que Deus, ele existe. Amém? Aí eu fui
Postei o meu primeiro vídeo há 5 anos atrás e aí vieram frutos, cara. Quantas almas foram salvas? Gente, quanta prostituta saiu da prostituição, até ateu, satanista se converteu através do meu testemunho. Gente, tudo pra honra e glória dele. Tudo pra honra e glória dele. Mas é isso, gente. Esse é o meu testemunho, essa é a minha história. Foi assim que eu tive o meu encontro com Deus. Esse foi o início de tudo e depois disso, gente, muita coisa aconteceu. Se inscrevam no meu canal se você ficou interessado em saber mais das minhas experiências com Deus. Gente, tem muito vídeo aí no meu canal, tem 300 vídeos aí, tudo com experiência com Deus, vive muita coisa com Deus. Então assistam os meus vídeos, faz aí um Daniflix, tá bom? Tem muito vídeo bom aí que vai edificar muito a tua fé, vai fazer você explodir de amor por Jesus, você pode ter certeza disso. Amém? Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.